capítulo 12, nós vamos considerar alguns versos aqui do capítulo 12, o verso do capítulo 13. Vamos lá. Está escrito assim, Provérbios capítulo 12, verso de número 14. Diz assim: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Eu meditava na palavra do Senhor aqui, em Provérbios 12, 13, alguns dias atrás, e esses textos saltaram aos meus olhos. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Verso 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. E o verso de número 3 do capítulo 13. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Vamos ver. Quem vigia as suas palavras, está na nova tradução, conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Glória a Deus. Senhor, é a tua palavra, pedimos graça, sabedoria, unção e discernimento a repartir o preciso desesperadamente do mover do teu Espírito em mim e através de mim nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu fiquei meditando nesses 3 textos e ali, enquanto eu meditava, o Senhor falou no meu coração: reparte com a igreja. Por isso estamos repartindo nesta manhã com o tema. Alguém passou assim para inventar depois qual o tema da mensagem. Nós poderíamos dar o seguinte tema: o que eu estou plantando com as minhas palavras. O que eu estou plantando com as minhas palavras. Ou o que eu estou construindo com as minhas palavras. Porque palavras são construções. Porque palavras são sementes. Concordam comigo? Palavras são sementes. Palavras são construções. A palavra de Deus constrói. Está tudo certo aqui, pastor Ciro? Está conferindo aqui, você está ligado? Está ligado, né? Palavras são construções, palavras são sementes. Você pode usar tanto uma metáfora, uma figura quanto a outra, sementes ou construções. Mas a verdade é que aquilo que o Espírito do Senhor deseja falar, repartir conosco nesta manhã, é que nós devemos refletir sobre o modo como nós usamos as palavras ou usamos a nossa língua, nossa boca, né? Nossa boca, nossa língua. Vamos deixar por enquanto esses 3 textos aqui, iniciando para a gente pegar do princípio, para a gente pegar lá desde Gênesis, e vamos encerrar no Tiago. Vamos considerar, quando afirmamos e perguntamos o que estamos semeando, plantando ou construindo através das palavras, vamos pensar no princípio de todas as coisas. Se você puder considerar Gênesis lá, capítulo 1, bem no princípio, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E havia trevas. Mas aí vem o verso que diz: e disse Deus. O que Deus disse? Haja luz. E houve luz, no verso 3. Disse Deus. Deus não pegou um laboratório enorme. Deus não usou muitas substâncias ou usou substâncias como um grande laboratório de física ou química. Deus simplesmente disse. Falou. Então, palavras constroem, palavras geram, palavras criam. Repitam comigo, amados. Palavras criam. E eu sou tão abençoada quando eu me lembro disso. Disse Deus, haja luz e houve luz. Porque eu aplico isso na minha vida pessoal. Eu quero desafiar você também a aplicar
liberar isso na sua vida pessoal. Há trevas, há caos, há disfunção, há desordem. A palavra cria. A palavra põe ordem no caos. A palavra traz luz onde há trevas. Do mesmo modo como Deus disse, haja luz e houve luz, nós podemos tomar esta palavra, já dita por Ele, já registrada, escrita por homens inspirados pelo Espírito dele, e dizer: Senhor, está um caos, mas está escrito na tua palavra que o Senhor põe ordem no caos. A terra estava sem forma e vazia, era um caos, era uma desordem, havia trevas, mas a tua palavra foi ordenada. Haja luz e luz. E ele foi criando: haja luzeiros gloriosos, haja luzeiros para fazer separação entre o dia e a noite, hajam plantas, flores, árvores frutíferas, haja. Calma cheia, compreendem isso, amados? Paulo, olhando para você agora, eu me lembrei que eu já tinha meditado nesses textos quando você compartilhou a sua experiência. Deus confirmou meu coração, reparte com a igreja. Deus cria onde não existe. Amém. Deus cria paz onde não existe paz. Amém. Deus cria recursos onde não há recursos. Deus cria alegria onde não há alegria. Deus traz serenidade onde há confusão. A palavra de Deus cria. Diga palavra. Palavra. Criadora. Criadora. E nós podemos usar a nossa boca, a nossa língua, as nossas palavras para criar o caos ou ordenar o caos. Aleluia. Claro isso, amados? Como isso é sério? E eu fiquei refletindo depois dos outros textos e fiquei refletindo, falei: Senhor, como é sério? Como o Senhor se importa com a nossa boca, com as nossas palavras. E muitas vezes nós não damos a devida atenção a isso. Então, iniciando, pegando lá na origem Gênesis, nós vamos encontrar a palavra que cria, a palavra que gera vida, a palavra que põe em ordem. E aí, seguindo a ordem da Bíblia, volta um pouquinho aí. Depois nós vamos considerar Provérbios, na ordem certa. Foi escrito. Volta um pouquinho aí. Salmo capítulo 19, verso 14. O salmista Davi escreveu assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, oh aleluia, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ora, Deus criou todas as coisas pela palavra. E se eu não estou enganada, na carta aos Hebreus, se alguém puder localizar aí, vai dizer que Deus sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Ele criou, preste atenção, amados, façam comigo essa linha de raciocínio. Depois a gente volta aqui para Salmos 19. Ele criou, ele pôs ordem. O sol tem que nascer todos os dias. E a lua tem que brilhar todas as noites. Com nuvem ou sem nuvem, né, Marisa? Não importa. Mas a lua estará lá. Com nuvens ou sem nuvens, mas o sol tem que cumprir a sua ordem. E o Salmo 19 vai falar sobre isso. Então Deus criou todo o universo e Ele sustenta todo o universo pelo poder da sua palavra. As estrelas que ele criou obedecem a sua ordem, ele as chama pelo nome, elas se apresentam, elas se mantêm no tempo de vida que ele mesmo determinou para cada uma. Quando chega o tempo de uma apagar, ele deu ordem e apagou. Ele mantém todas as coisas sustentadas pelo poder da sua palavra. E quando lhe aprouve, ou quando ele acha que deve, por algum motivo maior, que sempre é expressão do seu amor, o mar sai dos seus limites.
Hebreus 1:3. Então, Hebreus mesmo, que vai confirmar que Deus sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Vocês estão entendendo, amados? Pelo poder da palavra, ele mantém o mar nos seus limites, mas vezes por outra, por um propósito que muitas vezes foge à nossa compreensão. Ele permite que o mar saia dos seus limites por um propósito. Deixa eu contar algo para vocês, está dentro do nosso assunto. Vou já voltar aqui para o Salmo 19, mantenha aí. Eu ficava muito intrigada foi aquele grande tsunami que teve na Indonésia. E hoje, preste atenção nisso, amado, a gente tem que ficar atento às correntes de ideias que circulam. Lançaram um documentário sobre Moisés. Aí você fala assim, olha que bacana é a Bíblia. Os neófitos, os que não conhecem a palavra de Deus, vão assistir, vão aplaudir, cheio de heresia. E cheio de mensagens para tentar pôr em dúvida o amor de Deus. Pôr em dúvida o amor de Deus. O que tem a ver isso, Yara? Você vai falar. Tem tudo a ver. Eu assisti um depoimento, alguém compartilhando, que vocês devem ter assistido, falando que naquele tempo que aconteceu ali na Indonésia, que havia sido decretado pela autoridade local, que não se celebrasse o Natal. Proibido. Não era para fazer isso. Então, se eles quisessem fazer qualquer celebração, eles teriam que subir a montanha, porque aqui não. De algum modo, vocês cristãos saiam daqui, lá para o monte, lá para a montanha, aqui não. O que aconteceu? Veio a onda gigante. Os cristãos estavam no alto da montanha, celebrando o nascimento de Jesus. Aleluia. Lá embaixo, dor e desespero. Para quê? Para salvar muitos. Muitos morreram? Morreram. Mas muitos se renderam a Jesus. É a expressão do amor de Deus ou não? Deus tenta, Deus fala. Deus usa pessoas. Há uma rejeição deliberada. Deus disse, vou tirar alguns para salvar muitos. O que aconteceu no Egito? Deus sacrificou o Egito, se colocava como Deus. Faraó era Deus, adorado como Deus. Os deuses do Egito eram respeitados, adorados os povos, os moradores ao redor do Egito, se curvavam diante do Deus do Egito. Deus sacrifica o Egito para revelar o poder dele, que só ele é Deus, a todos os povos. E querem colocar em dúvida o amor de Deus. Então eu estava dizendo que Deus mantém em ordem todo o universo pelo poder da sua palavra. E abri um parênteses para dizer que em alguns momentos, por circunstâncias que só ele sabe, mas sempre pelo amor dele, ele permite que o mar saia um pouquinho do seu limite. Ou que as nuvens despejem águas que podem destruir. Mas ele mantém o universo pelo poder da sua palavra. E o Salmo 19 vai falar dentro disso, vai falar da excelência da criação de Deus, como Deus dá ordem ao sol, e vai falar dessa perfeição. O verso 7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Lei do Senhor no universo e lei do Senhor na nossa vida. Amém. Os preceitos, ou seja, a palavra do Senhor, são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, diz o verso 8. Mas vamos pular para o verso 14.
as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Opa, então aqui nós saímos do contexto da palavra que profere da boca de Deus para o contexto da palavra que é proferida pela nossa boca. E Davi, ao refletir sobre a palavra de Deus, sobre esse universo criado por Deus e sustentado por Deus, ele termina voltando para si mesmo e trazendo essa reflexão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Opa, então Davi aqui antecipa algo que Jesus vai falar no capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Vamos conferir já o verso, quando Jesus disse que a boca fala do que está cheio. Ao meditar do meu coração sendo agradável ao Senhor, consequentemente as palavras da minha boca também serão agradáveis ao Senhor. E o que eu preciso fazer? Eu preciso me encher com a palavra que saiu da boca do meu Senhor. Só isso, mais nada. Se eu me encho com a palavra que saiu da boca dele, todos os dias, feriados, férias, dias de sol, dias de chuva, todos os dias, se eu armazeno esta palavra, se eu me alimento desta palavra, eu vou ajustar a minha boca, a minha língua de acordo com esta palavra. Está claro isso? Então será agradável diante de Deus o meditar no meu coração, porque eu vou meditar segundo a palavra. E então, se eu medito segundo a palavra, eu também falo segundo a palavra. Queridos, nós estamos aí na organização, trabalhando para o chá de orando para que nenhuma convidada se ausente. Todas as convidadas colocadas na lista, não se ausentando, nós chegamos a mais de 70 mulheres, entre as irmãs da igreja e as convidadas. Deus tem suprido em Cristo Jesus as nossas necessidades. Deixa eu dizer para vocês as palavras da minha boca em relação a esse chá. As palavras da minha boca têm sido assim: Senhor, que eu ache graça diante de Ti. Que eu ache graça diante das irmãs da Edificando. Que eu ache graça diante de cada convidada. Que eu ache graça diante de cada pessoa que eu vou abordar, buscando ajuda, patrocínio para esse chá. E que já abordei, eu achei graça. Para a glória do Senhor. Que eu ache graça. Senhor, esse chá será uma grande bênção para a transformação de relacionamentos de mães com filhos, de avós com netos, de tias com sobrinhos. Esse chá, Senhor, será uma grande bênção, porque o Senhor vai mudar a mentalidade de mulheres em relação às suas gerações, Senhor. O que nós estamos semeando? O que nós estamos semeando? E Deus é tão glorioso, tão gracioso, tão misericordioso, que Ele pega a nossa palavra e Ele faz brotar. Entende isso? Lembro de uma manhã que eu estava ministrando, eu não vou nem lembrar sobre o que exatamente, talvez fosse sobre, acho que falei sobre decretos. Foi a mensagem sobre Eliseu, um prato de sal para purificar as águas de Jericó. Que eu pedi para os irmãos se espalhassem, estabelecessem alguns decretos. Pastor Silvio como estrangeiro. Pastor Silvio como autoridade. Minha vida. Ele estabeleceu alguns decretos. Quanto tempo depois começou a acontecer? 2 semanas? 3 semanas? Palavras. Decretos. Homens. Autoridades dentro do seu lar. Quais são os decretos que vocês estão estabelecendo?
estabelecendo para a sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos? Quais são os decretos? Quais são as palavras que têm saído como decretos dentro do seu lar? Avançando um pouquinho mais, vamos deixar aqui o Salmo 19 com essa proposta de o meditar do nosso coração vai gerar na nossa boca palavras agradáveis diante de quem? Diante de quem, amados? Davi está falando. Hã? Opa, então significa que nós prestaremos conta diante de Deus por cada palavra que sai da nossa boca. Isso é verdade, e Paulo vai falar disso, e Jesus também vai falar disso. Agora, voltando aos textos que lemos no início. Verso 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Ora, se é fruto, antes do fruto houve o quê? Semente. Concorda comigo? Antes do fruto houve uma semente. Aí a pergunta: o que estamos plantando com as nossas palavras? É fruto. É fruto. E aqui o texto está fazendo referência a nós. Há uma referência textual. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Rafa, tem a linguagem nova tradução de hoje, desse texto, os irmãos perceberem como que isso é claro, que a gente pode perguntar, mas será que esse fruto aqui são palavras? Não é qualquer outro fruto que a gente tomou e levou à boca? Não, o texto está falando de palavras, daquilo que sai da nossa boca. Então nós vamos nos fartar de bem, de acordo com aquilo que nós falamos. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que é. Olha lá na tradução, nova linguagem. Daquilo que diz, o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. Então vou falar de ação também. Mas o nosso foco aqui nessa manhã são as palavras. Você será recompensado pelas coisas boas que disser. É a força do pensamento positivo. Eu falo e acontece nessa ideia de pensamento positivo. Não, amados, não é pensamento positivo. É fé e confiança na palavra de Deus. É para além. Não é essa questão de pensamento positivo, igual movimentos de Nova Era usam, não é isso. É a confiança na palavra, é a obediência à palavra. Então eu falo coisas boas, eu falo coisas que estão alinhadas à palavra. Daí a importância das orações declaratórias, daí a importância de se abrir a palavra e orar a palavra no lar. A importância de abrir a palavra e orar a palavra e declarar a palavra na vida dos nossos queridos, sejam os parentes próximos, filhos, esposo, esposa, sejam parentes distantes. Daí a importância de declarar a palavra na vida daqueles que nos olham com o nariz torto, o olho torto, qualquer outra coisa torta. A cara nisso, amados. Quantas vitórias nós alcançamos quando nós começamos a liberar a palavra sobre a vida daqueles que realmente são instrumentos para testar a nossa fé e dependência de Deus. Porque Deus permite pessoas à nossa volta para nos testar, para trabalhar nosso caráter. Então, se abrirmos a boca e proferirmos palavras boas, como está ali naquela tradução, palavras boas na vida do outro, você pode ter certeza que o maior recompensado será você. E o outro será abençoado. Eu já vivi experiências na minha vida nesse capítulo. Como é transformadora a palavra na nossa boca, alinhada à palavra do Senhor. Aí vem o verso 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Volta um pouquinho aí, dentro desse verso 18, volta um pouquinho, vamos lá em Jó 5, 21, para a gente comparar esses dois textos. Eu pulei Jó, não podia ter pulado. Jó
5:21. Mas ainda em tempo para a gente comparar esses dois textos. Olha o que está dizendo Jó. 5:21. Do açoite da língua estarás abrigado. Quando vier a assolação, não há temerás. Esse amigo aí, o suposto amigo de Jó, eu acho que era amigo, só não teve sabedoria para proceder junto ao amigo em grande sofrimento. Ele vai falar para Jó, buscar a Deus, e aí vai discorrendo sobre buscar a Deus, e aí ele diz para Jó que ao buscar a Deus, tomando o contexto, do capítulo 5, nos levará, ou nos livrará do açoite da língua. Nós estaremos protegidos, guardados do açoite da língua. E aqui o verso 18 do capítulo 12 de Provérbios diz que alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. O que a palavra está dizendo? Que a língua provoca feridas sangrentas. Lembra do chicote que foi usado para torturar Jesus e que se usava no tempo? Tempo bíblico, tempo lá da primeira igreja, eram chicotes com pontas de aço, tipo pontas de prego, mais de prego, mas pontas de aço. Na ponta do couro. E era aquilo que eles usavam para torturar os prisioneiros. O que a Bíblia está dizendo é algo semelhante. Açoites. O amigo de Jó está falando que se buscar a Deus será preservado dos açoites da língua. Oh, amados, se não buscássemos a Deus, se não buscássemos a Deus, há muito já teríamos sido mortos, sucumbidos diante dos açoites das línguas. Açoites, feridas que se abrem. Mas a palavra está dizendo que o Senhor nos protege, nos livra. E aqui no verso 18 do 12 de Provérbios, diz que o muito falar, a tagarelice, é como pontas de espada. Ou seja, vai ferindo, vai cutucando, vai apontando, vai machucando. Vai mudando a personalidade do outro. Vai mudando o temperamento do outro. A nossa palavra motiva ou a nossa palavra joga no buraco. O nosso filho, o pastor Alexandre, ele tem uma personalidade extremamente introspectiva. Né, Beto? Ao longo da vida nós trabalhamos com ele. A primeira Bíblia dele, quando ele foi alfabetizado, aos 6 anos, ela ganhou a sua, um ano depois ele ganhou a dele. A letrinha dele, de criança de 6 para 7 anos, ele escreveu lá: Jesus, me ajuda a vencer minha timidez. Mais ou menos isso. E ele tem essa vida até hoje. E ao longo dos anos, ele ouviu da boca do pai, da minha boca, e da boca da irmã: você consegue, você é capaz, você pode. Com a nossa boca de pais, com a nossa boca de avós, com a nossa boca de irmãos, nós podemos derrubar e fazer os traços do temperamento, traços que não são tão interessantes, ficarem mais fortalecidos, ou podemos com a nossa boca, com as nossas palavras, fazer com que os traços que não são interessantes possam ser atenuados e floresçam traços que devem ser despertados. Feridas. Burro, bobo, boba, burra. Feridas. 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 No muito falar, nós podemos
podemos fazer das nossas palavras pontas de espada. Pontas de espada. Queridos, e hoje, o que Deus pôs no meu coração, hoje pela manhã, com a mensagem pronta, obviamente, eu orava por esse momento. O Senhor pôs no meu coração que é manhã de quebrantamento, de arrependimento, conserto, quebrantamento, arrependimento. Buscando recolher as palavras que foram proferidas de maneira indevida, as palavras que foram pontas de espada, as palavras que foram chicotes. E tempo de profetizar, de decretar contrariamente a essas palavras que feriram, que machucaram. Aí vai dizer que a língua dos sábios é medicina, ou seja, remédio. Ao verso 3 do capítulo 13 de Provérbios, para a gente continuar a nossa caminhada aqui. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína, nós já lemos. E esse verso me fez parar de pensar, não só no muito falar, de palavras sem sentido, de conversas tolas, de conversas frívolas, de palavras que não têm conteúdo nenhum. Não estou falando que a gente não possa rir, dar boas risadas, contar casos interessantes, divertidos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo do tempo que a gente ocupa com coisas que não constroem nada. Nem diverte. Além de tudo isso, eu me lembrei aqui, enquanto meditava no verso 3, daquelas pessoas que são gabarolas. Já viram pessoas assim? Já encontraram pela sua caminhada? Pessoas desse tipo? O que é o gabarola? É aquela pessoa que se gaba o tempo todo. É a pessoa que se autopromove o tempo todo. Que faz 5 e diz que fez 5.000. Já viram? Ou faz 50 e diz que fez 500, né? Vamos ser mais generosa. Queridos, é preciso que a gente vigie os nossos lábios com Deus. A palavra de Deus diz assim: seja o outro que te louve. Palavras de autopromoção, a palavra dessa de auto-cigarrar, os gabarolas, cai em ruína. Sabe por que cai em ruína? Porque o tempo prova que foi só. Entendeu? O tempo prova que foi só garganta, que foi só papo. Gabarolas, eu tenho tanto temor dessa expressão. Tenho tanto temor dessa expressão, eu sou, porque eu sou só tem um, que é o Senhor. Eu faço, eu aconteço, meu Senhor, livre-nos de tal coisa. Livre. Então é preciso escolher as sementes, ter temor do Senhor. Aconteceu algo, seja para a glória do Senhor. Compartilhe para a glória do Senhor, se necessário for, que às vezes não é nem para compartilhar. Estão entendendo, amado? Às vezes não é nem para compartilhar. Às vezes a recompensa é só para ver na glória da recompensa. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Continuando aqui na nossa sequência, nós vamos para João capítulo 11, apenas citando, e você já pode abrir em Colossenses 3, verso 8, e quero apenas citar João, e depois nós vamos para Tiago, capítulo 3 também. Colossenses 3, e depois Tiago 3. Mas aqui no Evangelho de João, isso me chama muitíssima atenção. Eu sou muito abençoada quando sempre reflito nesse momento aqui. João capítulo 11.
Qual verso que eu falei? Não falei o verso? Vou falar agora. Verso 43. João 11, 43. Lázaro morto há 4 dias, uma multidão, uma comoção, as irmãs lamentando, Jesus não chegou a tempo, no entendimento humano. Aí no verso 43, ele ora, verso 42, ele ora ao Pai, e no 43 diz assim: e tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aleluia! Eu não sei você, mas esse texto enche meu coração. Que a mesma ideia de Gênesis 1:3, a mesma, amada, é o mesmo princípio. Deus me levou a escrever sobre isso no Perfeito Amor, fazendo um link entre esses dois textos. Pastor Círio, é o mesmo princípio de João 11, 43, o de Gênesis 1:3, era caos. Um caos total, escuridão, trevas. Disse Deus: haja luz, houve luz. Lázaro está morto há 4 dias, em estado de decomposição, os vermes atacando, o mau cheiro, estado de caos completo de uma vida que já não era mais vida, era morte. E Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Palavra. Diga comigo, palavra. A palavra de Deus na boca de Jesus, o Filho de Deus, gerou transformação completa na vida de Lázaro. Os vermes fugiram, o coração começou a bombear, o sangue voltou a bombear o coração, os nervos, os tecidos, a musculatura, cada órgão entrando em perfeita ordem, em perfeita organização para reforçar. E Lázaro se levanta. O que está em desordem na sua vida? O que está em desordem na sua vida, querido, querida, que nos assiste? O que está em desordem no seu lar? O que está em desordem na sua vida profissional? O que está em desordem na sua vida financeira? Olhe para a palavra do Senhor. Comece a andar de acordo com a palavra. Comece a profetizar a palavra. Comece a declarar a palavra. E você verá a mudança, porque Deus zela para cumprir a sua palavra. O que nós não fazemos é usar a sua palavra. Nós não usamos, porque Ele zela para cumpri-la. Mas nós nos esquecemos disso e não usamos. Não é verdade, Cristo? Quantas vezes nos esquecemos e deixamos de usar essa palavra? Então, a partir de hoje, amados, a partir de hoje, com o clamor do coração do Senhor, porque se Ele traz algo, porque é um clamor no coração dele, e com o clamor do meu coração como pastora, passe a andar segundo a palavra, não segundo as circunstâncias, não segundo o que estão falando, o que estão dizendo, ou o que estão fazendo, que machuca, ofende você. Ande segundo a palavra. Não ande segundo o que os seus pais falaram de você. Falaram que você não daria em nada. Falaram que você talvez é preguiçoso, preguiçosa, seja o quê, boa, burra, não sei. Ande com aquilo que o Pai Celeste falou a seu respeito. O que Ele falou a seu respeito? Busque aqui, porque Ele vai revelar a você tudo aquilo que Ele falou a seu respeito. De João, nós vamos para Colossenses 3, finalizando. Colossenses 3. Deixa eu falar as minhas anotações aqui. Capítulo 12 de Provérbios.
Deixa eu voltar, acho que eu não falei também, né? Vamos voltar lá. É que a pastoreira hoje não faz esboço mais. Só põe os textos aqui. Colossenses 3, 8 a 9. Colossenses 3, 8 a 9. Vamos ver o que Paulo está falando. Colossenses 3, 8 a 9. Veja que nós vamos aprender agora com o apóstolo Paulo sobre palavra. Diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Falando de coisas do coração e vai falar de coisas da boca, das palavras. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aí o verso 2 vai falar para nos revestirmos, no verso 16 vai falar para que nós possamos, que a palavra de Deus possa habitar ricamente em nosso coração, nos instruindo, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, queridos, é desta linguagem obscena do nosso falar, do nosso não, né? Vamos pensar assim, né? Linguagem obscena do falar e da mentira, que são duas classes de palavras que podem sair da nossa boca. Linguagem obscena não convém aos servos do Senhor. Linguagem da, mas uma piadinha de vez em quando, uma linguagemzinha, um conteúdo assim, né? Obsceno, o que tem? Ah, também, né? A gente ainda é gente. A gente não é anjo de azia ainda, não. Será? Nós somos anjos. Somos seres humanos. Carregamos dentro de nós um nome. E o Espírito, que é o Espírito do Senhor. E a palavra que deve habitar ricamente. Então, linguagem obscena, indecente, um conteúdo indecente, não cabe. Não podemos semear esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque nós temos pessoas à nossa volta. Temos um testemunho a dar. Então podemos ser alegres, divertidos, brincar, sem cair numa linguagem. Jesus vai falar até da linguagem frívola que nós vamos prestar conta. Aqui Paulo está falando da linguagem obscena. Podemos ser alegres, divertidos, felizes, sem baixar o nível. Está claro isso, amor? Amém? E para a gente encerrar, eu nem considerei Mateus lá, né? Mateus 12. Vamos voltar, vamos lá em Mateus 12 aí. Mateus 12. O que Jesus está falando aí em Mateus 12? Estou localizando aqui. Árvores e frutos. Verso 33. Diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí Jesus falando aos fariseus: raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então Jesus vai falar da hipocrisia dos fariseus, palavra de hipocrisia, falando algo, mas o coração cheio de coisas ruins. A boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferem, faixa para nós, nova tradução,
Já está aí o verso 36 do capítulo 12 de Mateus. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado. Ou, isso faz estremecer. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Oh, meu Deus. No dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil. Inútil. Não é indecorosa. Não é obscena, como o Paulo vai estar falando. Ele está falando inútil. O que é inútil? O que é inútil, amados? Não serve para? Então não gaste os seus raciocínios, não gaste as suas conexões neuronais, não gaste as suas conexões, né, de ideias, as suas articulações mentais, para tudo que é inútil. Aí Jesus está falando para não prestar conta do que é inútil, diante de quem? Pelas nossas palavras seremos justificados, pelas nossas palavras seremos condenados. E encerrando, vamos orar. Vamos para Tiago, capítulo 3. E a gente fecha dispensando qualquer comentário desse texto, porque ele é auto-explicativo. Abra aí sua Bíblia, queridos, e acompanhe a leitura. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Isso me faz estremecer. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande céu. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce, o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Se algo existe, dispensa qualquer comentário esse texto. Se nós não temos capacidade de domar, vamos colocar gramado. Se nós não temos capacidade por nós mesmos de domar esse órgão, resta-nos o quê? O que nos resta? Já que palavras são sementes, já que palavras são construções, já que palavras devem construir comunhão, devem construir relacionamento, devem construir bênção, e não destruir a comunhão, e não gerar separação. Aliás, uma das coisas que o sábio de Provérbios vai registrar, Salomão registra, que Deus abomina algumas coisas
e dentre elas em abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. Já que é assim, já que é um negócio tão perigoso, dá uma mordidinha aí na sua língua. Faz assim, sem cara da velha. Faz assim, dá uma mordidinha. Ai, já que isso aqui é um negócio tão domável, pior do que as feras do campo, o que nos resta, amados? Para a gente fechar a nossa reflexão, nos resta depender exclusivamente do mover do Espírito Santo em nós. Nós não podemos, mas o Espírito Santo pode. E se enchermos do Espírito Santo com a palavra do Senhor, nós vamos conseguir dominar esse homem. Quando a gente escapar e quando a gente der uma vacilada, o Espírito Santo que domina a nossa vida, ele vai falar: você errou, você pecou. E nós vamos para os pés do Senhor: tenha misericórdia de mim. E ele nos ajuda. Amém? Vamos adorar ao Senhor? Vamos orar? Adorar ao Senhor. Depois vamos ter um tempo de oração em família. As crianças já devem retornar. Quero abençoar a sua vida. Você que está nos assistindo. Pai, eu não sei, eu não conheço essa pessoa que está nos assistindo agora, quem sabe noite, quem sabe manhã, mas eu quero te pedir que esta palavra, meu Senhor, como uma palavra, uma espada de dois gumes, poderosa para separar juntas e medulas, alma e espírito, trazendo à tona os desígnios do coração, que essa palavra assim faça na vida do marido, da esposa, dos pais, dos filhos que nos assistem. E nós liberamos bênção, nós profetizamos bênção neste lar, profetizamos bênção sobre a vida dessa pessoa que nos assiste, nós profetizamos alegria, profetizamos paz, profetizamos esperança, profetizamos serenidade, profetizamos comunhão no lar, paz nesse lar, em nome de Jesus, para o louvor, honra e glória do nome do Senhor. Amém. Deus te abençoe grandemente.